a gente conseguiu entender, né, a importância do mito para assim entender analogicamente uma coisa que só é possível de ser entendida de forma analógica. É muito difícil recontar essas histórias da mesma forma, mas a história que ele contou para a gente foi do nascimento de Mercúrio. Júpiter, o rei do Olimpo, uma noite em que a esposa dele, Hera, estava dormindo, ele escorregou para fora da cama na calada da noite e foi visitar uma prima dele, uma das Pleiades, Maia, a mais linda e a mais misteriosa, mais tímida, que morava dentro de uma caverna. Na calada da noite, Júpiter chegou lá e passou a noite com Maia e voltou para casa antes do dia raiar, antes do sol nascer. E quando Hera acordou, Júpiter estava do lado dela. E ela nem percebeu o que tinha acontecido. A partir de um ato espertinho, malandrinho, né? Assim, a partir de um ato dessa natureza, Maia engravidou e deu à luz a Mercúrio. Foi tudo muito rápido. Maia engravidou e rapidinho Mercúrio nasceu. Quando Mercúrio nasceu, ele foi colocado, ele estava sendo cuidado, né, dentro da caverna. No dia que ele nasceu, ele foi colocado enrolado, né, num pano, dentro de um berço, né, que era dentro de uma árvore que tinha dentro da caverna. E no mesmo dia, na mesma noite, quando Mercúrio estava sozinho dentro do berço, ele fez igual o pai dele, rolou do berço e escapou da caverna. Passou por debaixo da porta, da fresta da porta, e saiu para conhecer o mundo. Ele estava assim, imagina, uma criança vendo o mundo pela primeira vez, com os olhos ávidos, assim, ó, curiosos, né, para conhecer o mundo. E saindo de casa, Mercúrio viu uma vaca. Quando Mercúrio viu uma vaca, ele ficou assim, encantado, né? Ele nunca tinha visto uma vaca. Ele achou a coisa mais divertida do mundo. Puxou o rabo da vaca, puxou. A vaca é um animal bem intolerante, né? Puxou o chifre da vaca, pendurou no rabo dela, brincou com ela, levantou o casco, subiu em cima dela, fez uma bagunça da vaca. E quando ele percebeu, não tinha só uma vaca, tinha um monte de vaca. Aí ele ficou assim, passou a manhã brincando com as vacas, né? Amanhã não, porque tudo que Mercúrio faz é muito rápido. Para a gente seria um dia inteiro, para ele foram 5 segundos, né? Ele ficou 5 segundos lá brincando com as vacas, e aí ele teve uma ideia. Ele pegou umas plantas que estavam lá perto, amarrou no rabo das vacas, brincando com elas, talvez por acaso, a gente não sabe, e começou a conduzir as vacas, tocar as vacas, andar com elas. Talvez sem querer, Mercúrio roubou as vacas sagradas de Apolo. É... E Apolo nem se deu conta, foi na calada da noite. O sol não tinha nascido ainda, ele não estava no céu ainda. E Mercúrio conduziu as vacas para uma caverna, onde ele se sentou com fome e resolveu comer alguma coisa. Matou uma das vacas, duas das vacas, cozinhou elas, comeu elas e colocou como uma brincadeira um prato para cada um dos deuses que estavam no céu. Então ele montou uma mesa, um banquete, para ele comer, mas para todo mundo comer com ele.
Claro que foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira com uma intenção, que era estar em comunhão com todos, né? Comer junto com outras pessoas que não estavam ali, com outros deuses que não estavam ali. Saciado, colocou as vacas dentro de uma caverna e viu uma tartaruga. Achou a tartaruga o bicho mais divertido que as vacas. Ele já tinha achado as vacas divertidíssimas, viu uma tartaruga e começou a bater nela, né? Brincar com ela, levantar ela, ver ela andando com as patinhas assim no ar, né? Devagarinho, imagina, para o Mercúrio, que era agitado, ter um bicho que andava naquela velocidade da tartaruga. Deitou e rolou, colocou a tartaruga de cabeça para baixo, brincou com ela de tudo que era jeito. E acabou, na brincadeira, matando a tartaruga. Matou a tartaruga, teve uma ideia genial. Falou assim, olha, esse casco aqui, né? Limpou o casco da tartaruga, pegou as vísceras da vaca e amarrou, fez os fios, né? E amarrou no casco da tartaruga e tocou as cordas esticadas, tendo criado o primeiro instrumento musical. Mercúrio era isso, assim. Ele pegava uma coisa daqui, colocava ali, e dessa mistura que ele fazia, acontecia alguma coisa. Uma coisa nova, diferente, né? Então ele inventou a lira, um instrumento de corda, né? Na verdade, não necessariamente uma lira, mas um instrumento de corda feito com o casco da tartaruga. E começou a tocar. E achou aquele som maravilhoso e se divertiu lá tocando a tartaruga. O dia nasceu, Apolo foi dar sua volta no céu, né? O sol. Deu falta das vacas. Não viu as vacas, não viu pegadas das vacas, não sabia onde que as vacas estavam. Correu o céu todo procurando as vacas. Não achou as vacas. As vacas estavam dentro da caverna. E com a visão verdadeira, né, a intuição, a visão interior, Apolo soube que Mercúrio tinha roubado as vacas. Mercúrio, filho de Zeus. Apolo foi lá em Zeus e falou assim, olha, eu sei que Mercúrio roubou minhas vacas. Eu quero minhas vacas de volta. Se, se não, vai ser um grande problema. Ele tinha uma relação lá com essas vacas, que elas tinham sido dadas para ele para cuidar e tal, não vem ao caso. Júpiter, sabendo do filho que tinha, resolveu lidar com a situação de uma maneira símile. Falou assim, eu vou entrar na forma que Mercúrio pensa e vou agir da forma que ele pensa, para poder recuperar essas vacas. O grande sábio Júpiter, né? Para poder recuperar essas vacas de Apolo. Júpiter, então, pensou em Mercúrio e Mercúrio apareceu. Mercúrio apareceu meio assustado assim, né? Falou, não, que legal, faz de novo. Né? Se divertiu, né, em ter aparecido num lugar que ele não estava esperando. E aí Júpiter falou assim, Mercúrio, chamei aqui porque a gente está com um problema. As vacas de Apolo sumiram, desapareceram. E isso é um grande problema, porque se as vacas de Apolo não aparecerem de novo, né, não aparecerem, Apolo não vai surgir mais no céu, não vai ter mais dia. Aí eu não sei o que eu faço, eu estou aqui desesperado, porque eu não sei onde é que as vacas de Apolo estão. Aí ele falou assim, eu sei. É, eu vou lá, eu trago elas. E aí Mercúrio foi lá, pegou as vacas de Apolo, devolveu elas. Tava faltando duas, né? E Apolo ficou chateado com essa situação, né?
Aí Apolo viu Mercúrio tocando a lira para as vacas, tocando um instrumento para as vacas, e ficou encantado com o som da lira. E falou assim: Mercúrio, tudo bem as vacas terem sumido, ter sumido duas vacas. Mas aqui, se você deixar esse instrumento comigo, eu te dou todas as vacas. Não tem problema nenhum. E eles fizeram essa troca. Mercúrio chegou no mundo fazendo uma troca. Então ele deu a lira dele para Apolo, que era o deus da harmonia, né? E Apolo deixou Mercúrio com as vacas. E aí foi resolvida a situação. A partir de então, Mercúrio, que tinha essa capacidade adaptativa, se tornou mensageiro de Júpiter no Olimpo, né? Essa é a história. Essa história fala para a gente um pouco da personalidade, dos traços, né, desses deuses aí envolvidos. Que parece que um está correndo atrás do outro. É descontextualizado. São dois vasos diferentes. Mas aqui a gente vê Mercúrio, né? Desculpa, era só que reparei É, isso. Parece que ele está indignado, mas não é esse o que aconteceu. é, Esse Júpiter está lançando o raio dele para outra pessoa. isso. Mercúrio é muito esperto, né? Ele tem uma capacidade de raciocínio muito rápida, né? Ele faz as coisas muito rápidas. E ele cria as coisas por essa capacidade mental dele, né? Mas ele é amoral. As ações dele são desprovidas de senso de moralidade, né? É só um instinto de pensar e organizar as coisas e fazer as coisas, né? Júpiter tem a visão. Ele tem a visão do que é certo e do que é errado, do que é justo, do que é injusto, né? Mas ele tem um reino inteiro para administrar. Ele não pode se envolver com a criação de uma lira, com a compra dos apetrechos da festa no mercado, entendeu? Ele tem a visão ampla, e justamente por ter essa visão ampla, ele tem um senso de justiça, de equanimidade, muito aguçado, né? Ele é o grande regente, o grande administrador, o grande organizador do Olimpo. E Mercúrio, ele é o esperto, a inteligência. Ele tem uma capacidade comunicativa muito grande, né? Então, quando tem uma questão para ser resolvida, uma questão diplomática, uma questão, Mercúrio vai e convence, conversa e organiza e arruma, sem pensar muito no que é certo e no que é errado, mas mais pelo prazer da dinâmica, né? Então, esses são um pouco assim das ideias desses dois arquétipos, né? Mercúrio e Júpiter.